A ideia é a seguinte: vocês já ouviram falar de muitos deuses? É claro que existe o verdadeiro Deus só um, não é? Mesmo que a Bíblia diga que outros deuses não adorais a outros deuses, a Bíblia não está a pressupor que de facto existam outros deuses. Não é isso. Esse é um entendimento errado da Bíblia. Porque Deus sabe que não há outro Deus. Mas a ideia é que há seres, há bens, há valores que podem usurpar o lugar de Deus. Então o ídolo, no fundo, é aquilo que o homem dá mais importância. E para o ser humano, esse ser, ou esse valor, ou esse bem, acaba por se tornar um Deus. Acaba por usurpar ou ocupar o lugar de Deus. É nesse sentido que Deus diz, por exemplo, não adorais a outros deuses. Não existem outros deuses. Mas o ser humano do pecado pode criar, porque ele é um adorador nato. Ele foi criado para prestar culto. O ser humano não pode viver sem prestar culto a uma entidade. Não pode. Portanto, aquele ateísmo filosófico puro é uma falácia. O ser humano é sempre um adorador. Se ele negar de adorar o verdadeiro Deus, ele vai ter que inventar um outro Deus. Seja a mulher, o filho, o marido, o dinheiro, o trabalho, o artista, o jogador, sei lá o que for. Ele tem que encontrar alguém para prestar admiração e culto. Agora, aquele texto de Deuteronômio diz que Deus está a desafiar a pessoa. Vocês já ouviram falar na história da humanidade um Deus que está ali para servir as próprias pessoas que Ele criou? Isso é forte. Deus tem que receber louvores e adoração, ponto final. Mas o Deus da Bíblia tem um prazer estranho, eu acho esse prazer estranho, de servir o seu povo. E quando enviou o seu Filho unigênito, Ele veio e Ele fez a mesma afirmação, dizendo: o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas Ele é Deus, adorado pelos anjos. É verdade. O Deus da Bíblia tem um prazer estranho de servir a sua própria criatura, que depende de si. É curioso isso. Ele está disposto a servir aquela criatura ou aquela criação que não pode viver sem Ele. Parece uma contradição lógica aqui. Por isso é que o serviço ou o amor que serve deve ser também característica de qualquer filho ou filha de Deus. Vamos então para Marcos capítulo 12. A Bíblia é maravilhosa. É um livro extraordinário. Eu fico pasmado, às vezes incomodado, irritado por dentro, com tantas igrejas hoje, com tantos crentes que preferem novas revelações de Deus do que essa revelação aqui. Vão atrás de profetas e apóstolos que trazem conversas urgentes com Jesus, passeios do paraíso e que trazem mensagem. Esses cultos estão lotados de gente, ávidos por novidades, por revelações particulares. O que é que Deus falou ao pastor durante essa semana para nós ouvirmos? E há pessoas até sem vergonha que inventam histórias e encontros e passeios com Jesus só para parecerem importantes. E a igreja grita, responde com amém e aleluias. Então tem a palavra fiel, condigna, verificada, avaliada e confirmada. A única palavra inspirada por Deus. Essa é a igreja do século XXI. É claro que estou a generalizar. Porque Deus, na sua graça, ainda preserva também igrejas que têm esta revelação aqui como máxima. E a partir daqui que verificamos tudo. Eu não sou ninguém para duvidar que alguém teve um encontro extraordinário com anjos ou com qualquer outro ser. Não sou capaz de fazer. Mas eu tenho que verificar tudo aquilo que ele diz está de acordo com esta palavra aqui. Não importa quem seja. Porque eu tenho mais confiança nessa palavra. Marcos capítulo 12. Vamos então caminhando para o fim deste relato de Marcos. E aqui encontramos então o mestre dos mestres, o nosso Senhor Jesus Cristo, a interagir diante daqueles que
o foram interrogando. Os irmãos que têm vindo com alguma frequência, aos domingos vão acompanhar disso. E eu quero fazer um parênteses aqui. Irmãos, me perdoem, mas como irmão vosso, como pastor, vou pedir duas coisas. E eu gostaria muito de ver a nossa igreja a ter o prazer em orar em público. Às vezes quem dirige o culto pede para alguém orar pelos irmãos, ficamos minutos a fios, até que a própria pessoa que está a dirigir o culto tem que orar porque ninguém ora. Eu aprendo muito com os nossos irmãos das Assembleias de Deus. Mesmo sem pedir, eles oram até que o dirigente tem que dizer: para agora, chega, ou bate palmas. Eu aprendo com eles. Há um prazer em orar em público. E nós temos que aprender a orar em público. É um prazer falar com o nosso Deus em público. Não tem nada a ver com cultura. Que essas igrejas também estão cá na Europa e no Portugal. E outra coisa também que eu queria pedir, como pastor da igreja, é que os membros da nossa igreja, sobretudo os membros da nossa igreja, façam um esforço, pelo menos para estarem 4 domingos seguidos na igreja. A igreja local é importante. Né? Às vezes é difícil isso. Em 3 anos tenho observado isso. 10% de irmãos podem ficar 2 meses, todos os domingos aqui. 10 não, 30. Mas 70% é difícil estar 4 domingos seguidos. Eu sei que há muitos afazeres, há muitos compromissos, mas, irmãos, é bom também gostarmos de estar aqui na nossa igreja local. É bom visitar outras igrejas de vez em quando, mas a prioridade tem que ser a nossa igreja. E assim vamos acompanhando também de perto aquilo que vai acontecer por aqui. Então, aqueles irmãos que têm estado aqui todos os últimos domingos, 8 domingos, têm acompanhado esse capítulo, pelo menos 4 domingos, essa interrogação. Vários grupos se dirigiram ao Senhor Jesus Cristo para tentar apanhá-lo em erro. Não havia como contradizer o seu poder, a sua palavra era recebida e crida por todo o povo, ele pregava como poucos mestres que passaram em Israel pregavam, não havia como contestar isso. E os milagres que ele operava, as pessoas estavam ali, as consequências das suas obras sobrenaturais estavam ali. Portanto, não havia como combater aquele homem. A única possibilidade é tentar apanhá-lo no erro. Por isso é que foram surgindo vários grupos. Nós já vimos esses grupos que foram aparecendo, e esse capítulo 12, com o capítulo 22 de Mateus, resumem esses encontros. Se nós viram, só rapidamente, o primeiro grupo apareceu para tentar apanhar Jesus numa armadilha, perguntando se era lícito ou não pagar tributo a César. Portanto, essa tentação, digamos assim, vamos chamá-la mais de política. Eles queriam politicamente apanhar Jesus num erro, ou acusá-lo de alguém que desobedecia as autoridades, se ele dissesse que não é lícito dar tributo a César ou pagar impostos, ou seria acusado de revolucionário também. Né? Revolucionário se ele dissesse não se pode dar contribuição, ou também de alguém que estava a trair o seu povo judeu, se ele dissesse simplesmente dei então o tributo a César. E ele sabia que qualquer das respostas iria colocar Jesus numa situação difícil. E ele respondeu com mestria, disse que aquilo que era para o César devia ser devolvido a César. A moeda tinha sido empunhada por ele, a imagem que estava ali era de César, então dei a César aquilo que ele pede. A Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É a imagem humana. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O culto só pode ser dirigido a Deus. Mas um problema aqui, há várias igrejas hoje que não chamam os seus encontros de culto. Tudo está a ser feito. Chamado de meeting point, reuniões, encontros de crentes. Estão a fazer tudo para fugir do termo bíblico de culto. Podem ser sinônimos e bonitos e não tenho nada contra isso. Mas eu vejo isso, desconfio que haja qualquer ideia por detrás disso. Evitar o termo culto. Porque encontros promovemos nós, decidimos que queremos fazer. O culto não. Cultuar significa adorar alguém, prestar culto a alguém. E muitos já não querem que os seus encontros sejam identificados com cultos. Reunião, conversas entre irmãos. Não! A nossa reunião, esta particular, é um culto. Porque é um ser a ser cultuado e adorado. E ele tem que ser o centro das nossas reuniões.
E o segundo grupo apareceu, formado por saduceus, que não criam na ressurreição, nem na vida depois da morte, nem nos anjos, tudo aquilo que é espiritual. A vida é aqui, deve-se viver aqui. A grande francesa, quando a morte chegar, acabou tudo. Essa era uma das suas doutrinas principais. Por isso é que esse grupo estava próximo do poder religioso que governava Israel. Israel era dirigido por alguns governadores romanos, mas a nação em si era governada pela liderança político-religiosa, o Sinédrio. E esse grupo de saduceus quase sempre aparece no Novo Testamento ligado, atrelado aos sacerdotes. Eles é que recebiam a fortuna toda. Tudo aquilo que o povo trazia, ouro, prata, ofertas, tudo ficava e eles é que geriam. E os saduceus gostavam disso. E qualquer pessoa dominada pela ganância não quer morrer. Essa é uma relação, os irmãos vão sentir isso. Qualquer pessoa que gosta das riquezas, dos bens, do prazer daqui, não gosta de pensar na morte. Sabe que se a morte chegar, fica a fortuna toda, fica o divertimento todo, então não gosta de pensar. E eles não acreditavam numa vida depois da morte. Então chegaram diante de Jesus, contaram aquela história, talvez inventada por eles, embora Mateus diz que eles tenham dito, havia entre nós, é possível que fosse uma mentira, até pela lógica. Uma mulher casada com 7 irmãos, qual é a idade que essa senhora tinha, desde o primeiro marido até ao último marido, o mais novo da família, e ela ainda continuar na idade fértil da possibilidade de vir a dar um filho. Portanto, vê-se que era mesmo uma história inventada, pelo menos planeada ali, ad nauseam, que levasse até as últimas consequências, não é? Portanto, disseram, quem vai ser o marido dessa senhora, lá na outra vida? Os 7 irmãos foram seus maridos, ela casou, porque a lei do levirato, uma coisa que eu não mencionei aqui, a lei é conhecida lá de Deuteronômio 25 como lei de levirato. Vem da palavra latina levi, que significa cunhado. Então essa lei dizia que quando um irmão mais velho morre sem deixar filhos, o irmão mais novo, portanto o cunhado, que segue aquele irmão, devia casar com a viúva, a cunhada, para viver, casar mesmo, de facto, e o primeiro filho que nasceria desse casamento, então, fosse tido como filho do irmão falecido. Então era a lei do cunhado. É isso que a palavra levirato queria dizer. E quem não cumpria isso, o irmão que recusava dizer, não posso casar com a minha cunhada, ele já casou com o meu irmão, etc. Então, ele tinha que ser denunciado publicamente. Os irmãos podem ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 25. Então, a mulher tinha que tirar o sapato desse cunhado que se recusou a tirar, então amaldiçoá-lo, dizer que em todo o país vamos saber que esse é o cunhado que evitou dar semente ao seu irmão falecido. Eles contaram essa história e perguntaram a Jesus no fim. Então, é sério, e finalmente a mulher morreu. Se há vida depois da morte, então como é que será? Quem vai ser o marido dessa senhora? Porque os 7 irmãos foram maridos legítimos. Ela vai viver com 7 lá no céu. Então eles pensavam, Jesus vai ser encostado contra a parede e ele não terá resposta. Mas ele respondeu com mestria. Disse que eles erravam em 2 pontos. Primeiro, não conheciam as Escrituras. Apesar de se gabarem de conhecer bem a lei de Moisés, eles não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Porque Deus é tão poderoso para, no mundo futuro, mudar o nosso tipo de relacionamentos. Dar-nos um prazer maior do que tivemos aqui com os casamentos, com os filhos, com os pais. Deus é poderoso para fazer. Se os anjos estão alegres, mesmo não casando, e louvam a Deus todos os dias, por que Deus será incapaz de criar uma humanidade diferenciada no futuro? Jesus diz, vocês não creem no poder de Deus, mas a ressurreição está lá. E ele usa também o texto que eles usavam, já que eles só acreditavam nos 5 livros de Moisés e não no resto da Bíblia. Jesus vai dizer, olha lá no livro dos livros que vocês acreditam, quando Deus se encontrou com Moisés, ele identificou-se como Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac. Olha, quando Deus se encontrou com Moisés, já tinham passado cerca de 400 anos, ou 300 e tal. Mas o verbo ali está no presente. Eu sou Deus dos vivos. Eu sou Deus de Abraão e de Isaac. Significa que Deus continuava a ser Deus de Deus. Então a Bíblia também diz que Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Se 300 anos depois Deus continuava a ser o seu Deus, significa que eles ainda estavam vivos. Então vocês também enganam a vossa interpretação das Escrituras.
há a possibilidade da vida depois da vida daqui. E no Novo Testamento nós vimos Moisés e Elias aparecerem lá no Monte da Transfiguração, não é? Alguns dizem, pois Elias apareceu porque ele não morreu. Ele foi levado ao céu, mas Moisés morreu. A Bíblia diz claramente que ele morreu. Ninguém fez o seu funeral, mas a Bíblia deixa claro que ele morreu e Deus o sepultou. E ele apareceu 1000 anos depois. Então continuava vivo. Jesus disse, vocês erram. E os saduceus perderam o seu argumento. E depois apareceu um outro grupo contente de escribas, fariseus, que eram inimigos natos dos saduceus. Eles acreditavam nos anjos, na vida eterna, etc. Era um grupo mais radical, mais conservador. E ficaram contentes, segundo Mateus. Eles apanharam. Agora nós vamos mostrar que nós é que entendemos bem a Bíblia. E eles chegam e perguntam a Jesus Cristo qual era o maior de todos os mandamentos. E lá está, Jesus disse, tudo se resume na lei do amor. Você pode tirar todas as 613 leis que o povo de Israel tinha que suportar e ficar só com os 10 mandamentos. Mesmo esses 10 mandamentos, que são praticamente todos negativos, tirando apenas 2 deles, o sábado e o amor ou a reverência aos pais. Então Jesus disse, mesmo isso, tudo que vem, não farás isso, ele transformou em positivo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Quem faz isso cumpriu toda a lei. E o escriba, o representante do grupo, disse, mestre, respondeste muito bem. Ele recitou praticamente aquilo que Jesus disse, mas acrescentou alguma coisa. E que não existe outros deuses a não ser deste Deus. E eu acho que nessa resposta ele já estava praticamente a tentar acusar Jesus. Por quê? Porque Jesus assumiu que era divino. Ele disse que era filho de Deus. Então, na resposta aqui do escriba, está implícito também a ideia de corrigir Jesus. Tu disseste muito bem que só há um Deus. Só faltou dizer, portanto, reivindicar é divinar é um erro, porque tu próprio sabes que a lei diz que só há um Deus que deve ser amado. Por que eles chegam a essa conclusão? Porque a contra-resposta de Jesus Cristo neste texto que lemos hoje vai explicar isso. Por que Jesus escolheu exatamente essa relação de Davi com o seu, a revelação que ele teve no Antigo Testamento. E eu quero ler, então, esse texto, a partir do 35. Os irmãos verão, a Bíblia é maravilhosa, é linda, é maravilhosa. Mas antes de passarmos aqui, eu disse também no outro domingo que, então, se os casamentos daqui, a família daqui é temporária, no futuro, na vida do porvir, não teremos famílias como nós as conhecemos aqui, embora reconheçamos todos os nossos adquiridos, mas não vai haver casamentos nem festas de casamento lá. Façam tudo agora, aproveitem as festas hoje. Tudo já não vai haver. Haverá um prazer maior, mas hoje desfrutem da relação familiar. Será que Deus só quis que nós nos casássemos para a reprodução, como acontece com os animais? Ou há qualquer coisa de especial no casamento humano? E eu tentei repetir na semana passada, dizendo que não, o casamento humano é diferente. Porque Deus, ao criar o ser humano diferente dos outros animais, dos outros seres vivos, Ele quis ensinar verdades através da relação do casamento. Por exemplo, o que é ser um filho? Se não houvesse casamentos humanos, nós não entenderíamos o conceito de filho. E não entendendo o conceito de filho, teríamos dificuldades em entender que Deus seja nosso Pai e nós somos seus filhos. Como é que nós sabemos? Como é que isso funciona? Através dos relacionamentos humanos, embora falíveis. O nosso conceito de pai, de mãe, de filho, de avô, são já afetados pelo pecado. Não é? Numa relação pai e filho, mãe e filha, etc., podemos encontrar morte, agressividade, assassinato. Hoje, infelizmente, não é? Eu conheço uma amiga minha, foi maltratada de várias formas. E entre essas pessoas que a maltrataram foi o seu próprio pai. Como é que um pai, em condições normais, no pleno uso das suas faculdades mentais, vai agredir sexualmente a filha que ele trouxe ao mundo? Então, mesmo que a gente faça essas comparações, temos que as fazer sempre com cuidado, porque os relacionamentos humanos ficaram feridos. Há pessoas que ficaram feridas no relacionamento com os pais. Eu lembro que estava a fazer estudos e alguém me aconselhou e disse, olha, pastor Samuel, quando o irmão falar sobre Deus como nosso Pai, porque era o tema que eu queria tratar, se o irmão pudesse usar uma outra ilustração. Eu disse, mas por quê? Depois, porque estavam aqui algumas pessoas que tiveram um relacionamento muito difícil, mesmo de violência com os pais. Então, falar sobre Deus ser o nosso Pai pode afetar a mensagem, porque a experiência que eles têm de Pai não é a experiência normal.
Obviamente eu não segui o conselho dele. Eu reconheço isso e sofro com isso quando vejo pessoas que no próprio conceito da família foram violentamente agredidos pelos seus próprios pais. Mas eu não posso fazer isso. Porque eu não estaria a ser honesto com a palavra. Eu estaria a ser mais sensível com os seres humanos e menos sensível com Deus. Não, eu vou enfatizar isso. E vou aproveitar isso para dizer, é verdade que o pai humano pode fazer mal ao filho ou à mãe humana, mas o nosso Deus é diferente. E eu tenho que enfatizar que Deus é um pai singular. E se eu evitar de falar dele como pai, eu não estarei a ajudar aquelas pessoas. E Deus é bom. Deus é bom. Porque nós falamos sobre isso. E nós vimos a dor daqueles filhos. Algum deles voltou daquele acampamento para ir conversar com o seu pai, embora tenha sido maltratado por ele, pedir perdão. Porque sabia que é um Deus bom. E esse Deus bom que é pai também recomendou que nós honrássemos o nosso pai, independentemente daquilo que é dele. Então, o casamento humano traz-nos esse ensino. Nós sabemos o que é ser pai. Quando Deus diz, eu sou vosso pai, nós humanamente pensamos o que é que nós sentimos dentro dos nossos filhos. Qual é o amor de um pai e de uma mãe para com os filhos. Então, em miniatura, embora desfigurada a relação, nós podemos ter uma pequena noção daquilo que a Bíblia nos diz. E nós concluímos, vimos que em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, uma das ilustrações que Deus usa para o seu relacionamento com os seres humanos é exatamente a ilustração do casamento. Deus se apresenta diante de Israel como o marido. Quando Israel pecava, Deus dizia assim, a minha esposa Israel traiu-me. Leia o profeta Oséias, terrível. Mostrar o amor de Deus que vai atrás de uma mulher que abandona o seu marido, vai para a rua, prostitui-se, e o marido ainda vai atrás dele. Toda a gente diz, o quê? Tu és louco? Há tantas mulheres, o que é aquela mulher que te envergonhou? E Deus diz ali, usando a ilustração, dizendo assim, concordas, amorosas, eu ter traído, para ir contigo ao deserto e provar-te o meu amor. Eu sei que és uma esposa infiel, mas eu amo-te acima de qualquer outro homem que te enganou na rua. Por que é que Deus faz questão de usar esse tipo de ilustrações quando fala da sua relação? É porque o casamento também tem esse elemento pedagógico que nós temos que aprender. Jesus fez a mesma coisa. Ele veio para salvar uma igreja, para salvar homens e mulheres e formar a sua igreja. Mas ele vai usar a ilustração. E Paulo explica isso lá aos Efésios. Cristo é o noivo. E a igreja é a noiva. Imperfeita. Todos nós estamos na sala de maquiagem. Todos nós estamos a fazer manicure, pedicure e todos os cures possíveis. Para quê? Para que um dia sejamos apresentados como uma noiva linda, sem mácula, sem mancha. Por que a ideia bíblica? Porque o casamento é que nos dá essa ideia da relação. E o amor é o centro disso. Então, todos os grupos perguntaram a Jesus, os irmãos podem ver ali, diz, já ninguém mais ousava interrogá-lo. Versículo 34. Jesus respondeu sobre o amor, que é o mandamento que excede tudo e mais outra coisa, e ele respondeu com sabedoria tremenda, e diz o texto bíblico, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, já que os adversários foram todos vencidos, porque Jesus era o mestre dos mestres, Jesus disse, espera aí, eu ainda tenho uma pergunta. Vocês é que me fizeram as perguntas, agora eu vou fazer uma contra-pergunta. Veja lá, agora 35 diz o seguinte. Jesus, ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Ele tinha acabado de conversar com quem? Ser interrogado por escribas, não é? Que eram os peritos da teologia. Não havia nível mais elevado do que o nível dos escribas. Mas Marcos é muito resumido. Ele é muito resumido. Mateus dá-nos mais pormenores para perceber que a conversa foi mais do que aquilo que Marcos conta aqui. E eu quero ir convosco rapidamente para Mateus, capítulo 22. Já que o equivalente de Marcos 12 é Mateus 22. Então lá em Mateus capítulo 22, Mateus vai contar a mesma história, mesmo na parte final. E diz assim, que Jesus perguntou, versículo 42. Mateus 22, 42. Diz assim, Jesus pergunta, diante dos fariseus, reunidos, interrogaram. Então ele estava diante de fariseus ou de escribas? A Bíblia está a contradizer-se? Não, nós já vimos. Os escribas eram a categoria mais elevada dos fariseus. Todos os escribas eram fariseus, mas nem todos os fariseus chegavam ao nível dos escribas. Os escribas eram os especialistas, os teólogos de topo, digamos assim.
Então Marcos usa praticamente o grupo todo. Então Jesus diz assim: que pensais vós de Cristo? Vejam lá, Mateus faz mais perguntas. Jesus fez mais perguntas do que o que Marcos mais resumido diz. De quem é filho? Essas perguntas eram intencionais. Porque até aquele momento as pessoas duvidavam da divindade de Jesus. Ele quase foi apedrejado. Numa sinagoga ele falou, diz que ele sabia, dizia aquilo que o seu pai lhe dizia. E os judeus entenderam o que é ser filho de Deus. No Antigo Testamento, os filhos de Deus, a palavra filho de Deus era usada para anjos ou para todo Israel. Israel como um todo era filho de Deus. Ou filho de Deus como nação. Mas nenhum judeu ousava dizer: eu sou filho de Deus. Era uma blasfémia. Porque o filho é aquele que traz a carga genética do seu pai. Quando eu afirmo que sou filho de Deus, estou a dizer, em certo sentido, eu tenho a mesma natureza de Deus. E os judeus entenderam isso quando Jesus disse: eu falo do meu pai. Só digo aquilo que eu recebi do meu pai. O que é que o texto bíblico diz? Pegaram em pedras para o lapidar. Disseram: que blasfémia é esta? Porque ele se faz igual a Deus. Então Jesus sempre foi ensinado isso. Então isso estava implícito na mente dos escribas. Por isso é que aquele homem disse: disseste muito bem, mestre, que só há um Deus que deve ser adorado, não há outro. No fundo já estava a acusar imediatamente a Jesus Cristo por ter afirmado. Por isso é que Jesus fez essa contra-pergunta. Diz assim: o que é que a Bíblia diz, não é? O que é que Davi? Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe de Senhor? Mas as perguntas em Mateus é: que pensais vós de Cristo? De quem é ele filho? Ele esperou que eles respondessem: nós sabemos as Escrituras de Davi. O Messias, o Cristo, é filho de Davi. É esse o tema agora. O tema principal de todo o livro, de todo o Evangelho. Se você lembra, quando nós começamos a estudar, vimos a primeira afirmação logo na introdução, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo diz assim: este é o Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E eu enfatizei lá que normalmente as introduções são o tema, o resumo do tema principal. O tema principal de Marcos é apresentar Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, e não só o Cristo de Deus, o Messias, mas também é divino, ele é filho de Deus. E aqui Jesus diz: todas as perguntas são periféricas. Eu vou fazer a pergunta central. E ele usa o Salmo bíblico, portanto, 110, assim é que está, para citar isso. Ó Pai, fala aos nossos corações, esclarece-nos, ajuda-nos, Senhor. Fala aos nossos corações, abre a nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Voltando então para Marcos. Marcos diz: como dizem os escribas, que Cristo é filho de Davi. Ou seja, estamos a presumir que Marcos já está a dar a resposta, né? E Jesus já está a dizer: como é que eles afirmam que Cristo é filho de Davi? Então Jesus vai citar o Salmo 110. Este é o salmo mais citado do Novo Testamento, pela sua importância messiânica. Então Jesus diz assim: olha, quando Davi escreveu aquele Salmo 110 e pronunciou essas palavras: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha, quando Davi escreveu isso, há vários séculos, ele estava a ser orientado pelo Espírito Santo. Aquela música que ele compôs não foi apenas uma música. Por isso é que está incluído na palavra de Deus. Ele estava a profetizar sobre o futuro, quando o Messias viria e dominaria o mundo, e um dia irá colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, quando Davi escreveu esse salmo, disse uma coisa, e eu quero que vocês me digam. O próprio Davi disse: disse o Senhor ao meu Senhor. A maioria das Bíblias tem o primeiro Senhor em maiúsculo. Ou seja, todos os caracteres estão ali em maiúsculo. E o segundo Senhor é normal. Primeira letra é maiúscula, outra é normal. E isso é proposital, porque quando a Bíblia foi escrita, sobretudo quando João Ferreira da Almeida traduziu a Bíblia, ele sabia o hebraico. Era um homem culto. Conhecia o hebraico, conhecia o grego. Ele sabia qual era a ideia. Então, para nos facilitar o trabalho, tudo aquilo que correspondia à palavra Yahweh, que é o nome pessoal de Deus, João Ferreira da Almeida traduziu com todas as letras maiúsculas. E todos os outros nomes também de Deus, como El Shaddai, Elohim, etc., ele traduziu com letra normal. Então, o que Davi disse lá é que disse o Yahweh ao meu Adonai.
Só que Adonai no Antigo Testamento era também um sinônimo do nome de Deus. Só o Deus de Israel era o Adonai. Porque não se podia pronunciar a palavra Yahweh e não é Jeová, como se ensina hoje. Falei com alguém, conversei e ele insistia, tá, aqui no original é Jeová. Lamento muito. Mas no hebraico não há J, não há G, não há pronúncia G, não há. E ele discutindo tudo isso. Não há. É Yah, Jesus, Yehová, Yosué. Não há Já. Aquilo é português. Não há Jeová, não há Jesus. É Jesus. Ou Yahushua, ou Yehushua. Não há isso. Então, Jesus está a dizer, o próprio Davi, ele disse isso. Então disse o Yahweh ao meu Adonai. E Jesus então faz a pergunta inteligentíssima aqui. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Eu concordo convosco que o Messias, em termos humanos, ele é filho de Davi. Porque a promessa, ali é 2 Samuel capítulo 7, Deus abençoa, Davi diz que da tua descendência virá aquele que vai reinar em Israel. E não sou filho biológico, mas o seu reino não terá fim. Então, Deus já estava a falar de alguém que reinaria em lugar de Davi, com muito mais poder e cujo reinado não teria fim. Então, Jesus não está a contradizer o Antigo Testamento, está a dizer, é verdade, o Messias viria como o filho de Davi, biologicamente falando. Aliás, em termos da própria tribo. Só que é estranho, porque a lei da não contradição diz que A não pode ser B ao mesmo tempo e na mesma relação. Essa é uma impossibilidade lógica, os matemáticos sabem isso. Eu não sou filho do meu pai, não posso ser filho do meu pai e ser ao mesmo tempo pai do meu filho. Na mesma relação, no mesmo momento. É uma impossibilidade lógica. Eu sou pai, também sou filho, mas eu sou pai do meu filho e sou filho do meu pai. Agora, não posso ser pai do meu filho e ao mesmo tempo filho do meu pai. Isso é uma possibilidade. Jesus está dizendo, bem, então se o Messias é filho de Davi, e Davi era a pessoa mais importante de Israel, não havia ninguém acima do rei, como é que ele chama alguém, o seu próprio filho, de Senhor? Os irmãos estão a perceber a profundidade da pergunta aqui? E vocês responderam que o Cristo, o Messias, viria da linhagem de Davi. Ele é filho de Davi, e eu concordo plenamente. Agora expliquem o que é que quer dizer aquele salmo. Como é que aquele que viria como filho de Davi é ao mesmo tempo o Senhor de Davi, quando ele era o Senhor máximo de Israel? Jesus está a dizer, é porque tem que haver uma relação diferente entre Davi e o Messias. O Messias é descendente biológico de Davi, mas ele também é Senhor de Davi. Em que sentido? Porque Davi profetizou, e o texto diz, vejam o que Jesus disse aqui, pelo Espírito Santo. Os profetas do Antigo Testamento falaram pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não veio só no dia de Pentecostes, como muitos dizem. Não. Ele sempre esteve lá, desde a criação. Então, tudo aquilo que os antigos escritores do Antigo Testamento escreveram é igualmente inspirado como todos escreveram no Novo Testamento. E Davi era um deles. Provavelmente não entendesse tudo o que estava a dizer. Mas ele profetizou que o Messias, que viria da linhagem de Davi, também é Senhor. No fundo, Jesus está dizendo, vocês negligenciam isso, mas a verdade principal é que o Messias é Deus. Ele é ser humano, veio da linhagem de Davi, mas Davi já o tinha chamado de Adonai, o meu Adonai. Portanto, o vosso maior problema é que vocês não reconheceram o Messias que já veio. Apenas aguardavam um homem, um político que viria para libertar Israel. E aqui está o Messias, só que ela é muito mais. Por isso é que eu tenho a autoridade de entrar no templo, avaliar tudo, espalhar tudo, quando o nome do meu Pai não está a ser respeitado. E diz o texto bíblico, e a grande multidão o ouvia com prazer. E Jesus, para terminar, ele volta a atacar esse grupo orgulhoso, arrogante. E ao ensinar, ele dizia, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para se justificar fazem longas orações. Estes sofrerão maior juízo ou mais severo juízo.
Diz, vocês são arrogantes. Os escribas, os mais importantes, os mais espirituais. E o demonstram por causa do seu vestuário. O vestuário diz muito sobre alguém. Não é? Nós podemos não conhecer a pessoa, mas podemos identificar a pessoa pela forma como se veste. Na nossa cultura, não é muito comum. Nas culturas antigas é assim. A mulher samaritana reconheceu Jesus pelo seu vestuário. Ele olhou para ele, talvez o sotaque, mas olhou para ele, sabia como é que os judeus se vestiam. E hoje quem vai a Israel sabe identificar os judeus ortodoxos pela forma como se vestem. O chapéu, a barba que deixam aqui, a orla aqui, alguns até trazem firateiros, não é? Colados aqui em preto ou aqui no braço, ao pé do coração, interpretado, guardarás as leis na tua mente, então colam aqui, certo de passagem, e guardarás também no teu coração, então como o coração está do lado esquerdo, eles amarram os firateiros com os fios, os mãos dele, e está aqui a caixa está perto do coração. Não é isso que Jesus disse, mas é assim que eles interpretam. Mas nós podemos identificá-los pela forma como se vestem. Nós identificamos médicos pela farda, não é? Vamos ao hospital, chegamos lá, o senhor pode entrar. Se eu encontrar alguém vestido como eu, fico com alguma dúvida. Mas se tiver uma bata branca, eu não sei quem é médico. Como os advogados, alguns pastores, presbíteros, algumas igrejas, o pastor tem que ir lá com uma indumentária muito especial e sagrada. Não tenho nada contra isso. Mas nós olhamos para a pessoa e identificamos pela forma. E os escribas usavam muito isso. Vestiam-se assim que chegavam às sinagogas, eram os primeiros bancos. Coitadinho do judeu comum ficava lá atrás, mas quando entrava um escriba, pelo vestuário, estava um banco reservado para ele. E quando andavam nas praças, eram saudados por toda a gente. Porque o robe que eles usavam, já os identificavam como os mestres, os mais santos. E quando estavam em festas de casamento, o primeiro banco era para eles. E faziam orações nas ruas. Toda a gente admirava. Jesus disse, eles terão um grande juízo naquele dia. Porque eles eram os detentores do poder. Recebiam as riquezas todas de Israel. Eram beneficiados. Mas eles até conseguiam explorar as viúvas. Alguém perdia a mulher, ficava em condições desumanas. E eles ainda eram capazes de entrar na casa das viúvas a pretexto de grandes orações para ainda sacarem um pouco que as viúvas tinham. Irmãos, eu não tenho dúvidas que é por essa razão que Jesus vai contar um episódio que veremos no próximo domingo sobre a mulher viúva que deu tudo que tinha. Tudo está ligado na Bíblia. Mas o que Jesus está aqui a condenar é aquela religião exterior, pomposa, arrogante, mas que não reconheceu o seu Salvador. E termino com essa pergunta: quem é Jesus para si? Um profeta? Um mestre que viveu em Israel? Um moralista? Um guru, como outros de outras religiões? Ou é muito mais do que isso? Há grupos que se chamam cristãos, que não acreditam que Jesus seja Deus. Grupos cristãos. Quem é Jesus para si? Para nós, Jesus é o homem de Deus, o Filho eterno de Deus, mas que por amor veio a este mundo, encarnou, recebeu a nossa natureza humana ilimitada para morrer em nosso lugar. Porque para defender os humanos, morrer pelos humanos, tinha que ser humano como nós. Por isso é que ele recebeu a natureza humana. Mas como nenhum ser humano pode resolver o problema humano, ele não deixou de ser Deus. Tinha as duas naturezas na mesma pessoa. Oh, louvado seja o Senhor por ter enviado o Senhor Jesus Cristo. Amados, que isso seja suficiente para empolgar o nosso coração, animar as nossas vidas, trazer a alegria e termos o prazer de louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, que Deus convença os nossos corações a louvar a Jesus como Deus encarnado. Mesmo quando outras religiões monoteístas nos acusam. Essa é a questão principal. O filho de Davi era também Senhor de Davi. O filho biológico que viria da linhagem de Davi era também o Deus de Davi. Davi profetizou muitos anos antes. Que essa mensagem fique bem presente nas nossas vidas. Para a glória e honra do nosso Deus e para a edificação de cada um de nós. Vamos terminar o nosso culto. Se nós temos algum cântico final. Ok. Então, vamos louvar o nosso Deus e assim vamos terminar então o nosso culto esta manhã. Ficar
ficar de pé. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. O teu amor é maravilhoso. Obrigado por teres enviado o teu Filho unigênito para dar a sua vida em resgate dos teus eleitos. Obrigado porque ninguém entrou na boa relação contigo através de obras, da religião ou de qualquer cumprimento do dever moral. Ninguém foi capaz de conseguir obedecer a tua vontade na sua plenitude. Só o teu Filho que veio para cumprir a tua vontade. Ó Pai, obrigado pela forma maravilhosa como tu resolveste o problema humano, justificando pecadores e mantendo-te justo ao mesmo tempo. Mas alguém pagou a nossa salvação. Alguém sofreu em nosso lugar. Alguém morreu a nossa morte para nos dar a vida. Ajuda-nos a viver gratos, louvar-te em todo momento, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como Deus presente, o Emmanuel entre nós. Abençoa o teu povo que esteve aqui, reunido durante este tempo de culto. Leva-nos em bem para as nossas casas e guarda-nos durante a semana de trabalhos e de compromissos também, realizações profissionais. Abençoa-nos, Pai, que a tua presença se faça sentir no nosso meio e usa-nos também como instrumentos da tua graça para comunicar a beleza, a singularidade que há no Senhor Jesus Cristo. Que a graça que há em Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão que é promovida pelo Espírito Santo possam permanecer em cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Terminamos o nosso culto, irmãos. Podem sentar enquanto ouvimos o ajudo e assim.